Apóstolos, capítulo 12. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai Santo, em nome de Jesus, manda o teu Espírito Santo para renovar a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser. Bom, meus amados, na última formação do Atos dos Apóstolos, nós terminamos o capítulo 10 e o 11, né? Hoje nós vamos fazer o 12 e, se der tempo, o 13. Hoje nós vamos ver aqui nos Atos dos Apóstolos a morte de Tiago e a prisão de Pedro. E eu vou seguir muito aqui o que a apostila de formação que é nos dada, né, para os formadores, das irmãs que oram pelos filhos, nos conduz a meditar, certo? Nós vamos ler aqui um pouco da palavra e nós vamos partir aqui para a apostila, que ela explica os versículos aqui para a gente meditar no coração. A palavra de Deus nos diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos de 4 soldados a cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encarcerado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Vamos parar aqui na leitura, depois a gente continua. Então vamos contextualizar aqui o que a palavra nos falou até agora. Aqui relata a prisão de Pedro e a morte do primeiro apóstolo mártir. Ele foi martirizado, ele foi morto por Herodes, né? Nesse contexto aqui da palavra, o amor a Jesus Cristo estava crescendo muito, né? A pregação dos apóstolos a essa nova religião que nascia, né, que era o cristianismo, muito depois foi batizado como cristianismo, começou a incomodar muitos judeus, né? Crescia muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, e estava acontecendo uma desordem muito grande, muitas brigas, muita perseguição. Herodes, para agradar aqueles que eram judeus, que não tinham se convertido ao cristianismo, mandava arrasar todo o povo de Deus. E aqui fala da prisão de Pedro e da morte à espada de João. Pedro, Tiago e João eram os 3 discípulos que andavam sempre com Jesus, eram os mais próximos de Jesus. Então, o apóstolo Tiago foi o primeiro apóstolo mártir, né? E aqui a gente vai ver algo muito importante, que quando eu estava preparando essa partilha com vocês, o Senhor colocava no meu coração a questão da oração, né? Fala aqui que Pedro, ele estava no cárcere, preso, certo? E a comunidade orava por ele. E aqui contextualiza na apostila muito a questão da oração. A apostila fala assim: iniciamos esse capítulo, a segunda parte dos estudos dos apóstolos. Não, desculpa, esse aqui é o 13, lá no 12. Pedro encarcerado, a igreja rezando, intercedendo, suplicando a Deus pela libertação de Pedro, ou para que Pedro fosse cuidado pelo Senhor durante esse tempo de sua prisão. Jesus
ser preso no Horto das Oliveiras, ele praticamente orou sozinho, né? Aqui coloca uma situação bem assim, curiosa. Jesus, ele, antes de ser morto, ele foi para o Horto das Oliveiras e levou esses 3 apóstolos, que eram muitos mais próximos dele, para orar e interceder por ele. E o que foi que aqueles apóstolos fizeram? Eles dormiram, né? Então Jesus orou no Horto das Oliveiras sozinho. Porque, inclusive, Pedro e Tiago, aqueles que foram orar com ele, todos adormeceram e não puderam vigiar com o Senhor durante a sua prisão. Ele orou sozinho. Mas por que o Senhor orou e por que a oração é importante agora? A apostila aqui ela traz muito bem essa questão da oração. Por que Jesus orou e por que a oração é importante agora, nesse contexto da palavra, e é importante nas nossas vidas pessoais, na vida de comunidade, né? A primeira coisa é para que não se haja uma prisão do espírito, para que o espírito não se deixe prender diante do oponente, da perseguição, da amargura, da tribulação. Porque aqui o mais importante não é sua prisão física, né? Então, a oração é importante por quê? Né? Jesus, aqui o que a apostila está querendo nos falar? Que Jesus, ele não foi para o Horto das Oliveiras, ele não foi orar para que Deus livrasse ele do que ele tinha que passar, da cruz dele. E aqui a comunidade também, ela não estava orando especificamente para que Pedro saísse, fosse liberto. Mas eles estavam orando para quê? Para que o Pedro não ficasse espiritualmente aprisionado. E aqui mais na frente, se nós formos ler o capítulo todo, o capítulo 12, vai dizer que Pedro adormeceu. Pedro dormiu, mesmo encarcerado. Pedro, ele estava com o quê? Adormecido. Ele estava com o espírito dele em paz. Então, a função da oração para nós, muitas vezes a gente, quando nós estamos passando por uma tribulação, né? Como falar aqui, amargura, né? Tribulação, nós pedimos para que Deus tire aquela dor, não é isso? Tire aquele problema. Mas, se Deus permitiu a prisão de Pedro, se Deus permitiu que Jesus fosse crucificado, Ele tem um fim maior para isso. E muitas vezes nós oramos de forma errada. Nós pedimos para que Deus tire as nossas cruzes. E aqui na apostila nos diz assim, que nós não devemos orar para que Deus tire a dor, o problema, a dificuldade, e sim para que nos fortaleça para conseguirmos ultrapassar, vencer, mesmo na dificuldade, e não deixar a nossa alma se aprisionar, porque o nosso corpo ele pode estar aprisionado por algum fator, doença. Aqui o corpo de Pedro estava na prisão, estava em cárcere, né? Com vários soldados, né? Vigiando para que ele não fosse solto. O Herodes temia que o povo dele, né? Os cristãos, fossem lá e tirassem ele do cárcere. Mas nós vamos ver também aqui que Deus escutou a prece da comunidade, a prece de intercessão, e além de mandar o Espírito Santo tranquilizar a alma de Pedro, ele estava preso, mas a sua alma, o seu espírito não estava livre em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo. Ele mandou um anjo soltar Pedro. E aí o que a apostila ela traz para nós hoje? Que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante da morte, perca de um ente querido nosso,
contexto, quando Jesus orava, o que foi que Deus fez? Deus livrou Jesus da cruz? Não. Porque era necessário Jesus morrer para que ele ressuscitasse no terceiro dia e nos trouxesse a ressurreição. Né? E aqui, Pedro foi preso, mas o Senhor mandou o seu anjo soltar Pedro. E o que foi que aconteceu no Horto das Oliveiras? Diz que o Senhor mandou o anjo assistir Jesus. Olha só, no Horto das Oliveiras, Jesus ele se encontrava sozinho, abatido, ele chorou lágrimas e sangue, suou sangue. Ele estava num estresse extremo, né? Com medo. Jesus era humano também. Jesus teve medo também da cruz, porque ele sabia de tudo que ia acontecer com ele, todas as dores que ele ia passar. E aí, Deus, ele diz até assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, porém, que se cumpra a sua vontade, Pai. Né? E o Senhor mandou o seu anjo assistir Jesus. Né? E aqui na prisão, Pedro estava em cárcere. Herodes queria matar Pedro. Iria fazer a mesma coisa que fez com Jesus. Ele, no outro dia, Pedro iria ser apresentado diante. Ele tinha armado um circo, né? Do jeito que foi feito com Jesus, para ser julgado e ser morto também. Só que não tinha chegado a hora de Pedro. E Pedro estava na prisão. E ali, os discípulos lá na sua casa, no cenáculo, orando, intercedendo, o Senhor mandou o anjo também assistir Pedro e livrou ele da prisão. Aqui na palavra diz que Pedro pensava que ele estava sonhando, que tinha sido um sonho. Ele não tinha percebido ainda que era realidade. Ele só percebeu que foi real aquela ação do Espírito Santo através do anjo do Senhor, quando ele chegou na casa dos irmãos que estavam em oração. Então aqui a palavra diz: o mais importante da oração é a igreja suplicando por Pedro para que ele realmente tenha força, fortaleza, luz interior e assim por diante. Não fique pensando que a oração fosse para que o anjo fosse visitar Pedro, libertá-lo daquela prisão, porque vocês vão ver que eles nem acreditam quando veem, mas é para que ele aguentasse de pé, que significa que diante a tribulação não perder o Espírito de Deus, o santo modo de operar. Quando é que perdemos o Espírito de Deus? Quando perdemos a serenidade diante das adversidades, tribulações e das provocações. Olha o que é um ensinamento para a gente, né? Quando é que nós perdemos o Espírito Santo de Deus? Quando nós nos apavoramos, quando nós nos deixamos nos abater pelo desespero, quando nós nos deixamos ser vencidos pelas adversidades que estamos passando. Quando nós passamos pela tribulação em serenidade, nós temos um grande exemplo aqui da mãezinha, amiga Ana Mariazinha, passando por tudo que ela passou, a enfermidade da filha, depois a morte do filho, com serenidade de Maria. Ela é um exemplo para nós. Isso quer dizer que ela não sofre? Não. Isso quer dizer que ela não está sentindo falta do seu filho, que ela não sofreu pela situação da filha? Não. Isso quer dizer que ela não perdeu a paz do Espírito. Isso quer dizer que ela se encheu do Espírito Santo para suportar as tribulações, as dificuldades. Ela não se deixou
tribulações, mesmo diante de momentos que a gente não vê possibilidade nenhuma, mesmo por alguns momentos a gente possa perder um pouco a esperança, mesmo no abatimento, não podemos deixar de orar. Por que Pedro estava dormindo no cárcere? Ele sabia que se Deus não mandasse um anjo para socorrê-lo, o destino dele naquele momento seria o mesmo de Jesus morrer na cruz, porque estava tudo pronto para isso. Logo depois ele morre, né? E ele faz um gesto de humildade. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como mestre. Olha. Então, Pedro, ele dormia, porque o espírito dele, apesar dele estar lá, isolado, no cárcere, ele estava em paz em Deus. E a mensagem hoje para mim e para você é que o Senhor possa habitar nos nossos corações na paz. Mas para isso nós precisamos estar em oração, buscando a vontade de Deus, né? Pedindo forças, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, e não pedir que Ele tire aquilo ali, porque talvez seja o que você está passando, seja para a tua salvação. Nós não sabemos de nada, nós não entendemos quais são os caminhos de Deus para a nossa vida. Talvez a dor, a tribulação que você esteja passando seja para a tua salvação. E se Deus tirar? E se Deus tirar? Talvez esse problema de saúde seja para o teu fortalecimento espiritual, te fortalecer. Você orar mais, a tua família se achegar mais a você, você ser mais família, ser mais caridosa. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Mas a nossa obrigação é o quê? Orar sem cessar, acreditando na misericórdia de Deus, acreditando que também, assim como Ele mandou para Jesus, como Ele mandou para Pedro, como Ele mandou para todos os seus filhos que confiavam nele, um anjo para nos socorrer, para nos assistir. É essa nossa fé. É essa fé que nós temos que ter diante das tribulações. E não ficar amargurado, se maldizendo, reclamando. Ai meu Deus, eu oro tanto, né? Às vezes a gente cai na miséria da reclamação. Eu oro tanto e nada acontece. Eu oro tanto e quanto mais eu oro, mais coisas ruins acontecem na minha vida. Quem já falou isso? Sim ou não? Eu já falei na minha fraqueza humana. Nós falamos porque nós somos humanos. Se nós nos afastarmos do espiritual, se nós entregarmos a nossa alma, as coisas humanas, a dor, a decepção, a mágoa, o ressentimento, nós vamos proclamar isso e coisas piores, até culpando Deus das nossas dores. Então, a comunidade se prostrou para orar, interceder por Pedro. E o Senhor colocava no nosso coração, minhas amadas mães que oram pelos filhos. Nós somos a fortaleza, a coluna da nossa casa. Mas também nós precisamos de oração, sim ou não? Precisamos nos fortalecer para que nós possamos ser as colunas das nossas casas. E hoje o Senhor pediu para que a pregação, a partilha fosse um pouco mais breve, para que a gente pudesse ficar aqui e a gente orar um pouco uma pela outra. E orar também pela Carla. A Carla está passando dificuldades de saúde. O que foi que aconteceu com Pedro? A comunidade estava longe de Pedro e a comunidade orava, intercedia para que Pedro tivesse o Espírito Santo com ele, fortalecendo a alma dele. Ele não sucumbisse na dor. Nós vamos fazer isso pela Carla, por todas as mães que não vieram hoje, pela Mariazinha, que é a nossa coordenadora atual, amém? E por nós. Nós vamos fazer aqui uma corrente de oração daqui a pouco e nós vamos orar umas pelas as outras
outras, pedindo a ação do Espírito Santo no meio de nós. O que a apostila fala mais? Quando é que perdemos o Espírito Santo de Deus? O que eu já falei, né? Você vai se lembrar que Cristo, nosso Senhor, em Lucas, ele foi provado, tribulado, mas não perdeu a serenidade, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Nós só vamos aguentar, nós só não vamos perder a serenidade quando nós estivermos com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, através da oração, através da fé e da confiança. Então, o que é mais importante diante desses momentos que todos nós enfrentamos, que somos encarcerados, seja de uma forma externa ou interna, é não perder o Espírito Santo, a visão interior, a luz interior. Por isso que é importante a intercessão. E aqui existe um outro elemento fundamental para entendermos a importância da intercessão. As grades não são capazes de separar aqueles que estão unidos no mesmo espírito, no mesmo coração. O relato que se segue realmente colocando Pedro no cárcere com muita vigilância, é totalmente impossível de haver alguma comunicação entre eles e seus irmãos e a comunidade. Mas aqui, um elemento que os soldados, Herodes e ninguém conhece, é o elemento da união no Espírito que está junto de nós. Olha aí. Nós temos, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus conosco. Foi nos dado por Cristo. Ele diz: eu vou, mas vós não ficaram só. Eu mandarei o Espírito Santo de Deus e Ele estará com vocês até os últimos dias. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando nós orarmos por nós, pelos nossos filhos, por qualquer pessoa, uma oração de intercessão, nós temos que colocar na nossa mente, a primeira coisa: Espírito Santo de Deus, Tu és comigo. E eu creio que Tu és comigo, que Tu estás me escutando e que agora Tu vai lá, Espírito Santo, na pessoa, e você coloca a sua intercessão e age na vida dela. Aí você vai dizer o que ela precisa. É força, fortaleza, cura as enfermidades se for da vontade de Deus. Fortalece, dá direcionamento, abre as portas. Mas, meus amados irmãos, aqui nesse trecho, a apostila fala da questão do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos aguentar. Sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, as nossas orações ficam vazias. Quem fortalecia Cristo, porque Ele era humano, Ele era Deus divino, mas também Ele era humano. Quem fortalecia Cristo para superar, suportar todas as tribulações, tudo que Ele passou, era o Espírito Santo de Deus, o amor do Pai. E esse Espírito, o mesmo Espírito que conduziu Cristo, o mesmo Espírito que conduziu a igreja nascente, os apóstolos, o mesmo Espírito é o mesmo Espírito que age na minha vida e na sua vida. Mas temos que crer nisso. E temos que ter intimidade. E Beatriz, como é que eu tenho intimidade com o Espírito? Quero ouvir de vocês. Oração. É na oração. Primeiro eu tenho que ter fé. Tenho que abrir o meu coração. E depois eu tenho que orar. Orar
eu te agradeço, te glorifico, Senhor, e eu creio que você vai agir nessa situação através da ação do seu Espírito, através da intercessão de Nossa Senhora e de outros santos que você é devoto. Mas busquemos a união pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus vai agir, assim como Ele agiu na vida de Cristo, assim como Ele agiu na primeira igreja nascente, assim como Ele agiu e age na vida dos homens e mulheres de Deus, da igreja. A igreja constituída por Cristo, Igreja Católica, Apostólica, Romana. Amém? No capítulo 13, fala da ação do Espírito Santo através de Paulo. Depois vocês, no exercício de casa, você terminar o capítulo 12 e o 13. Paulo, que era Saulo, ele não acompanhou Jesus, ele era perseguidor. De perseguidor ele passou a ser discípulo, né? E Paulo, ele foi instituído por Cristo para evangelizar os pagãos, né? Junto com Bernabé, que era o companheiro dele. Eles viajavam muitas terras, muitos países e começaram a evangelizar os pagãos. Pedro ficou para evangelizar os judeus e Paulo evangelizar os pagãos. Mas quem agia na vida de Paulo era o mesmo Espírito que agia na vida de Pedro. E é o mesmo que age nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso?